Olá, queridos, eu sou o pastor Edson Nogueira, você está com a gente aqui no Agindo Deus, Quem Impedirá? Olá, queridos, pastora Eva Nascimento com você também. Muitas bênçãos nesse dia, Deus abençoe todos nós. E você vai estar sempre recebendo aqui a sua pérola de sabedoria. Agindo Deus, Quem Impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Vamos então para a palavra. Gente, é o seguinte, queremos aqui então, nesses dias, fornecer mais algumas dicas para a sua vida, para o seu projeto de vida, ou para o seu planejamento para uma vida melhor. E queremos basear aqui no livro de Neemias. Olha que interessante, o livro de Neemias tem algo aqui sensacional que vai nos ajudar nessa temporada especial. Neemias, capítulo 1, o verso 6 diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Gente, eu comecei com esse texto aqui porque Neemias, ele ficou sabendo da situação de Jerusalém. A situação de Jerusalém estava caótica, os muros destruídos, estava um caos total. Então ele clama a Deus. Neemias, então, ele ora a Deus e ele reconhece que ele tinha falhado, que os seus conterrâneos também. Então ele faz uma oração ali de contrição, de confissão, para pedir ajuda ao Todo-Poderoso. Aí no verso 11, ele diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Olha que interessante aqui, Neemias nos ensinando aqui um princípio interessante. Ele falou com Deus, ele clamou a Deus justamente para que Deus desse a ele graça, capacidade, porque nesse contexto aqui, Neemias, ele era o copeiro do rei, aquela pessoa de confiança do rei, né? Que experimentava a bebida, a comida ali do rei, antes que o rei saboreasse ali suas iguarias, né? Vamos assim dizer. Então, Neemias tinha um cargo de confiança. E quando ele fica sabendo que Jerusalém estava destruída, os muros, entrou ali um abatimento de certa forma. A prova disso, que Neemias capítulo 1, a gente vê aqui ele pedindo a Deus que lhe desse graça, força diante da situação e diante do rei. E a Bíblia fala aqui, daí Neemias capítulo 2, do 1 ao 8, começa a narrar aqui a situação. A Bíblia fala que Neemias, ele servia o rei e ele ia todo dia ali servir o rei, né? Experimentar a comida, a bebida do rei. Pois bem, chegou um certo dia, o rei olhou para Neemias e percebeu que o semblante de Neemias estava muito triste. Ele estava triste, ele estava com um semblante assim bem diferente das outras vezes. E ele entrar diante do rei com cara de triste era um risco. Porém, quando o rei percebeu, o rei perguntou: o que está acontecendo? Por que você está com um semblante triste? Qual o teu problema? Não é? Então, quando o rei pergunta para ele: por que você está assim? Aí, capítulo 2 de Neemias, verso 4, diz assim: E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então, você nota aqui, se você estiver prestando atenção, que eu li 3 versos daqui de Neemias, que ele orou. Então, a gente percebe que ele era uma pessoa de oração. Era uma pessoa que consultava a Deus para que ele tomasse as decisões certas, para que Deus o orientasse, para que ele tivesse prosperidade e sucesso no seu caminho. Então, meu querido e minha querida, é muito importante você consultar a Deus todos os dias. Você realmente estar pedindo o direcionamento de Deus, a orientação de Deus, e Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, e Deus vai também te livrar do mal quando você consulta a Deus. Então, se você perceber,
Eu notei aqui que Neemias, capítulo 1, o verso 11, ele diz justamente o seguinte, olha, para que Deus atendesse a oração do seu servo, né? E ele diz assim: atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Você vê que ele não incluiu apenas ele, mas todos os demais que desejassem temer a Deus, que Deus ouvisse o clamor daquele povo, que reverenciasse a Deus, né? Que honrasse a Deus. Então isso é muito importante. E baseado nessa introdução que vamos caminhar aqui nesse livro de Neemias essa semana, percebi aqui nitidamente que Neemias, ele tinha aqui quatro princípios. E eu vou buscar falar um pouco sobre isso durante essa semana. Ele tinha alguns princípios. O primeiro princípio que estava na vida de Neemias, você nota que ele era uma pessoa de oração. Então isso já tem a ver com os seus princípios. O primeiro princípio aqui era compaixão. Então Neemias, ele tinha compaixão. Quando ele viu que os seus compatriotas estavam em situação difícil, que a sua Jerusalém estava destruída, os muros caídos, então ele teve compaixão. Então uma pessoa que tem compaixão, ela consegue ajudar melhor o próximo, ajudar melhor a sua própria família. Então dentro de uma visão, de um planejamento de vida ou um projeto de vida, é muito importante você aprender com o Neemias. Ele era uma pessoa que tinha compaixão. E é interessante que compaixão, queridos, frequentemente é o ponto de partida para a obediência à vontade de Deus. Esse é o negócio, nós estarmos no centro da vontade de Deus. Eu te dou uma dica aqui: pegue uma folha, pegue ali um caderno, pegue ali uma prancheta, alguma coisa, e anote isso que eu estou falando, para que você possa então redigir o plano que você tem para o ano novo, 2021. É bacana quando você coloca uma meta, coloca um alvo, um objetivo e escreve. Porque se você não escrever, você corre o risco de esquecer. Você corre o risco até mesmo de esquecer de algo e de repente começar a fazer coisas, se distrair com outras coisas, porque você não tem ali uma diretriz. E eu quero que você anote aí, se for possível, uma diretriz com relação a Deus, a família e trabalho. Nós vamos falar muito sobre isso. Deus, família, trabalho. Eu creio que esses três itens, Deus como prioridade, as prioridades, né? Deus, depois a família e depois o trabalho. Se você conseguir seguir essa prioridade, Deus, família, trabalho, outras coisas vão se encaixar ou direto em Deus, ou família, ou trabalho. Aí cada um tem a sua realidade, a sua profissão e os seus negócios. Então dentro dessa primeira palavra de hoje, né, é justamente a compaixão. Então dentro disso, a pessoa que ela caminha com Deus, que ela honra a Deus, que é o caso aqui de Neemias, ele orava. Você viu aqui, eu li vários textos aqui, que o camarada era uma pessoa de oração. Ele orava. Então, ele orava. Como ele orava? Porque ele tinha compaixão. Isso faz parte de uma vida cristã saudável, de um homem, de uma mulher, que ela teme a Deus de tal forma que ela consulta a Deus, porque ela não quer apenas fazer o que vem na cabeça, ela quer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas escolhas, como você escolheu me ouvir neste momento. Você decidiu, você está ouvindo atentamente aí. Então, nosso desejo é que esta palavra possa ajudar você a ter uma vida melhor, independente das circunstâncias, independente do momento que o mundo está vivendo. A nossa confiança está em Deus. Então, compaixão é fundamental. Então, essa é a primeira palavra. Escreva aí, compaixão. Então, se você está ligado a Deus, se você está conectado com Deus, esse princípio compaixão deve reger a sua vida, inclusive o seu planejamento familiar, o seu planejamento como um projeto de vida para 2021. Eu quero encerrar esta reflexão com a oração da fé. Quero orar por você, pelos seus projetos, pelos sonhos que você tem. Vamos falar com o Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti todos os amados e queridos ouvintes, todos que estão captando a revelação de hoje. Deus abençoa a vida espiritual, abençoa a vida emocional, física e também financeira, profissional. Abençoa os projetos de vida deste nosso ouvinte, aquele que já está se planejando, aquele que já colocou numa folha, num caderno, numa agenda, aquele que já está realmente se desenhando ali
para entrar um ano novo de bênção, um ano novo independente do que possa vir, mas Ele quer a tua bênção. Então nós pedimos, Deus, graça, força, como o Senhor foi com Neemias e era um homem de compaixão, que falava com o Senhor, era uma pessoa também de oração, que nós sejamos assim também como ele, que orava, que buscava e o Senhor guiava os nossos passos. Pai, abençoa a vida econômica e financeira, portas vêm se abrir e a provisão chegue nessa casa. Assim oramos e abençoamos este povo em nome de Jesus. Abençoa aqueles que abençoam o nosso ministério, aqueles que têm investido a sua semente de fé para manter o projeto Agindo Deus, quem impedirá. Que a bênção da abundância e da prosperidade alcance esse povo, hoje e sempre. Amém. Gente querida, hoje é segunda-feira, que Deus te abençoe. Amanhã a gente volta dando sequência a estas palavras de ensinamento para abençoar o seu projeto de vida 2021. Aquele abraço e até amanhã, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.